Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, muitos dos episódios desse conflito que dividiu o mundo saíram do cenário natural da Europa e se espalharam pelo resto do planeta. Poucos sabem que, por exemplo, Ernest Hemingway e Orson Welles desempenharam um papel designado pela Casa Branca, que a Argentina foi um dos lugares onde se traficavam obras de arte roubadas pela ocupação de territórios do nazismo. E nem imaginam a função da atriz Hilda Kruger como infiltrada no cinema mexicano. A guerra afetou as vidas de muitos latinos e de uma forma inesperada. O escritor Ernest Hemingway, que por vezes combinou suas atividades literárias com a política, trabalhou durante a Segunda Guerra no FBI, espionando as atividades da direitista Falange Espanhola em Cuba. Mas a colaboração de Hemingway com o FBI foi breve e marcada pela desconfiança do Bureau Federal de Investigações, pelos vínculos do escritor com organizações de esquerda. Hemingway, na época, já era famoso por seus romances sobre a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. Uma vez iniciada a Segunda Guerra Mundial, ele começou a colaborar com o FBI no segundo semestre de 1942. Em reuniões com funcionários da embaixada na ilha, Hemingway ofereceu seus serviços para participar diretamente de atividades de inteligência. Na verdade, ele atuava como informante pessoal do embaixador Braden, em Havana, Cuba. Braden, um homem forte do Departamento de Estado, diretor de várias companhias mineradoras, foi um diplomata de extensa trajetória. Em Buenos Aires, 1 milhão de argentinos saíram às ruas para ver Juan Perón na cerimônia organizada pela Casa do Governo e pela Câmara dos Deputados. Em 1946, ele foi nomeado embaixador na Argentina e comandou a oposição ao nascente peronismo. Seu papel como representante dos interesses norte-americanos no continente foi um dos de maior destaque no século XX. Se ele estava em Cuba nessa época, é porque a probabilidade da guerra e a importância geopolítica da ilha eram muito altas. Em 1942, entre Hemingway e o embaixador Braden, surgiu a ideia de que o escritor organizasse uma rede de inteligência com grande entusiasmo, criando um grupo de informantes chamado de A Fábrica de Ladrões, e tentando descobrir. Ironicamente, o agente mais importante do nazismo na ilha, chamado Heinz Lunin, era um grande alcoólatra e mulherengo e frequentava o mesmo tipo de lugares que Hemingway. E finalmente, em 1943, o milagre aconteceu. Hemingway teve êxito ao conseguir decodificar a comunicação de Berlim com submarinos que atuavam pela costa do Caribe, o que permitiu levar a cabo uma operação naval que culminou com o naufrágio do submarino U-176. Depois de vários meses de farra, de noites de bebedeira, de brindes com morritos, Ernest Hemingway conseguiu obter a informação necessária para entregar ao governo cubano. O governo não disse nada, absolutamente nada nesse momento. Foi só em 1944 que soube da notícia desse naufrágio. E o governo dos Estados Unidos, que também manteve o silêncio, só agiu em 1946 quando o presidente Truman lhes outorgou a Medalha do Congresso. O daiquiri, hoje a bebida nacional de Cuba, ficou conhecido no mundo através das notas de jornal e dos romances de Ernest Hemingway, que era um consumidor habitual. O escritor, durante a guerra, enquanto desfrutava da bebida, armou uma rede de espionagem que se reunia em uma adega de Havana chamada Floridita. O coquetel era consumido copiosamente pelo escritor, a tal ponto que seu sobrenome ficou associado à bebida. Hemingway Daiquiri. E foi criado o mito de que se tratava de uma criação sua, mesmo que a bebida já existisse meio século antes. Reza a lenda que ele chegou a beber 16 daiquiris em uma única noite nos balcões da Floridita. Segundo suas próprias palavras, esse coquetel
não tem sabor de álcool. E você sente, à medida em que o toma, um frescor igual ao de um glaciar. Por seu corpo passa neve em pó. Essa bebida era ideal para que seus convidados soltassem as línguas e revelassem seus segredos. A Operação Nuland foi uma estratégia articulada pelo alto escalão da Marinha Alemã para impedir o fornecimento de petróleo ao Canadá, aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Os aliados não contavam com que os submarinos alemães pudessem chegar até o Caribe. E isso foi um golpe importantíssimo para os aliados, porque, primeiro, isso não estava tão claro. Eles não estavam acostumados a uma guerra de submarinos propriamente. E segundo, porque o saldo foi importantíssimo, porque, bom, em 42, nos anos de 1942 e em 1944, foram naufragados no Caribe em um só ano 76 barcos. O objetivo principal eram os cargueiros venezuelanos, que chegavam às refinarias de Aruba, Curaçao e Trinidad. O Lago de Maracaibo, durante o conflito, fornecia ao mundo grandes quantidades de petróleo oriundas de suas plataformas de produção. O Canadá recebia 70% de seu petróleo e combustíveis desse lago. Quase todo o petróleo proveniente do lago chegava a Aruba e Curaçao para ser refinado. Quando isso não era possível, ele era refinado em Trinidad. Uma vez refinado, os derivados eram transportados aos Estados Unidos, Grã-Bretanha ou Canadá. A Força Aérea Real Britânica precisava desesperadamente do combustível de alta octanagem refinado em Aruba. Em média, 500 mil barris chegavam a Aruba e a Curaçao a cada 4 dias, saindo dos terminais petroleiros do lago. Até janeiro de 1942, na França ocupada, 5 submarinos alemães haviam partido de suas bases em Lorient. A estratégia que eles utilizavam se chamava Alcateia de Lobos. Os submarinos atacavam de diversos pontos e eram muitos submarinos. Aproximadamente na costa venezuelana havia 26 submarinos em posições estratégicas, patrulhando as diferentes zonas costeiras para derrubar o que eles chamavam de frotas de mosquitos. A frota de mosquitos era uma série de barcos pequenos, uns comboios pequenos que saíam do porto de Maracaibo, no Lago de Maracaibo, com rumo às Antilhas Holandesas. E, bom, eles se escondiam atrás de certas barreiras, de certos lugares e, bom, atacavam e não deixavam ninguém vivo praticamente. Um mês depois, em fevereiro de 1902, os petroleiros venezuelanos Monagas e Tijuana são torpedados e naufragados por submarinos do Terceiro Reich, em águas do Golfo da Venezuela. O Golfo venezuelano enviou uma nota de protesto por meio de uma delegação diplomática em Berna, pois não existia um contato direto. A Venezuela já havia rompido relações diplomáticas desde dezembro de 1941 com os países do eixo. O petróleo da Venezuela também foi uma maçã da discórdia na Segunda Guerra Mundial. Apesar de que seu governo não quis entrar imediatamente na guerra, ele permitiu que os Estados Unidos utilizassem as bases navais localizadas no Atlântico. Desde o início, os alemães não queriam permitir isso, e os submarinos que patrulhavam essa costa começaram a afundar diversos barcos petroleiros. Mas o mais grave de tudo foi que destruíram uma refinaria, a de Aruba. De imediato, de 500 mil barris que eram produzidos ali, passaram a 150 mil e isso afetou a guerra. Cerca de 800 alemães foram detidos e levados a campos de concentração lá dentro da Venezuela. Por fim, a Venezuela teve que entrar na guerra, mas também fez isso como outros países latino-americanos até fevereiro de 1945. No entanto, a todo momento, tinham apoiado também a causa dos aliados. Os atos de sabotagem nas instalações petroleiras venezuelanas provocaram uma reforma na legislação sobre atividades estrangeiras no território. Apesar de que todas as documentações oficiais sobre esses campos de confinamento foram destruídas durante o século XX,
Os testemunhos jornalísticos da época dão conta do ocorrido. Foram confinados sabotadores, membros do Partido Nazista Venezuelano e notórios integrantes da coletividade alemã. Quando acabou a guerra, os detidos por razões de sabotagem foram deportados. Entre os anos de 1938 e 1947, a Argentina se viu invadida por grandes obras de arte internacionais sem origem comprovada. Elas ingressavam no país vindas da Europa, enquanto que lá se desenrolava a Segunda Guerra Mundial. O tráfico começou a ser detectado em 1938, mas o fenômeno já era rastreado desde 1933, ano em que Adolf Hitler foi designado chanceler da Alemanha. Um prólogo do que logo seria o regime nazista que durou até 1945. Pesquisador inglês, que nesse momento era uma personalidade muito conhecida, estava trabalhando com esse tema no mundo. E chamava muito a atenção dele que havia alguns nomes de argentinos que nunca haviam participado antes do mercado de arte. E além disso, era a época da Segunda Guerra Mundial, não era um momento para gastar dinheiro comprando quadros. Desde o início desse conflito mundial, as obras provenientes de países invadidos pela Alemanha chegavam até Buenos Aires em aviões e barcos via Portugal e Espanha, ambos países governados por ditaduras. Estava sendo formado um mercado negro. E a Argentina, o que tinha era uma enorme facilidade, assim como ainda tem, para braquear essas obras de arte, para lavar a origem. Ou seja, ou com um certificado falso ou uma proveniência fria, onde dizem, não, isso era do meu avô, estava na casa do meu avôzinho, largada, guardada, quem sabe, não sei. E assinavam um documento. Ou havia o sistema mais complexo, que consistia em organizar grandes exposições de arte nos museus mais importantes que o país tinha. O Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte Decorativa, enfim, os museus importantes, dando dinheiro para todas as exposições, pagando o catálogo, pagando tudo e exibindo as obras. Com esses objetos era desenhado um esquema de camuflagem, apagando legendas e deteriorando seu aspecto para aparentar uma idade maior. De todos os nomes com quem a inteligência norte-americana trabalhava, evidentemente havia um personagem central, uma mulher, Paula von Königsberg, que tinha um negócio de antiguidades nos Estados Unidos e depois abriu sucursais no México e na Argentina com os filhos. É uma pessoa da qual se pôde descobrir muito pouco. Há pouca informação, ou seja, pode-se dizer que a informação foi descartada ou jogada no lixo, porque muitíssimos outros antiquários, colecionadores, vendedores de arte, eles têm a informação. O contrabando de arte roubada pelos nazistas foi, até pouco tempo, um dos segredos mais bem guardados das implicâncias da Segunda Guerra Mundial na América Latina. O caso de uma sopeira que foi fabricada no final do século XVIII pelo artista François Germain como presente para Catarina a Grande representa exatamente o que significou o tráfico de arte durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, uma vez iniciado esse conflito universal, os exércitos alemães se encarregaram não só de ocupar cidades ou povoados, também se encarregaram de roubar arte. Muitas obras de arte que não puderam permanecer na Alemanha foram trazidas exatamente à América Latina e aqui o tráfico de arte foi brutal. Sobretudo nos países que tardaram a ingressar na Segunda Guerra Mundial, porque com a neutralidade,
permitiam trazer mercadorias de todo tipo, e elas não eram revistadas. Em Buenos Aires, houve o caso, em 1939, de uma importante traficante que trouxe duas sopeiras no final do século XVIII, e que foram expostas no Museu Nacional de Belas Artes. Seu comparsa, enquanto isso, estava tentando colocá-las no Museu Metropolitano de Nova York. Foram recusadas. Mas em 1945, as duas sopeiras voltaram a aparecer novamente no Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. Ainda hoje, no Museu de Arte Decorativa de Buenos Aires, encontra-se uma dessas sopeiras. Seria original? Seria a falsa? Dificilmente nós saberemos. Ele grita: cavem mais fundo, na terra uns, outros cantem e toquem. Ele empunha a arma no cinto, brandindo-a com seus olhos azuis. Cavem mais fundo na terra com essas pás uns, os outros toquem para a dança. Escrevia em seu poema Fuga de Muerte, Paul Celan. Ele se referia ao sádico hábito dos soldados alemães levado a cabo antes das execuções nos campos de concentração. Os nazistas obrigavam que músicos raquíticos, que simplesmente conseguiam fazer soar seus instrumentos, tocassem o tango Plegaria, do argentino Eduardo Bianco, que havia triunfado na Europa e até chegou a se apresentar diante do próprio Adolf Hitler. Esses outros prisioneiros acompanhavam aqueles que, momentos depois, seriam executados com um tiro na nuca. Plegaria ficou tristemente conhecido como o Tango da Morte. No mês de dezembro de 1942, Jorge Sanrines Lenz, um jovem peruano de 25 anos, foi com um amigo à embaixada da Bélgica em Lima. As forças aliadas preparavam, nesse período, uma das operações que mudariam o curso da guerra, abrindo uma frente de guerra em meio à ocupação alemã na Europa. França, Reino Unido, Polônia e outros países recrutavam voluntários em todo o mundo para combater. As Forças Armadas do Peru ofereceram ajuda, promovendo um treinamento especial. O cidadão Sanrines não imaginava então que participaria do desembarque na Normandia no dia D. Os belgas o aceitaram como soldado e teve início um périplo que o levou a diferentes campos de treinamentos nos Estados Unidos, no Canadá e finalmente na Inglaterra. Ninguém sabia quando nem onde seria o desembarque das forças aliadas no continente. A brigada de Sanrines saía em barcos e fazia exercícios em praias britânicas. Em um desses dias, ao invés de regressar, indicaram que eles seguiriam viagem até a missão. A Batalha da Normandia começou no dia 6 de junho de 1944 com o dia. Jorge se uniu ao combate em 8 de agosto, junto aos mais de 2.000 soldados de seu batalhão. Eles desembarcaram na praia de Courseulles-sur-Mer, que recebeu o codinome de Juno. Jorge perdeu 3 companheiros e ficou com ferimentos no pescoço. Como era um franco atirador, nessa batalha, ele se recorda de ter disparado mais do que nunca na vida. Mais de 100 soldados alemães caíram nesse dia, alvejados pelos disparos de seu fuzil. A história da Segunda Guerra Mundial tem façanhas assombrosas. Há histórias pessoais que se construíram quase que no anonimato, quase como segredos de guerra. Jorge Sanrines é uma dessas histórias. É uma história de heroísmo de um jovem peruano que aos 25 anos decide se incorporar à guerra voluntariamente. Ele se apresenta na Embaixada da Bélgica e se alista para a Segunda Guerra Mundial. Ele não sabia que o destino tinha reservado a ele uma das maiores batalhas da história da humanidade.
O desembarque, aliado na Normandia, é de 6 de julho de 1944. A partir daí, ele sobrevive, participa da libertação dos Países Baixos, da libertação da Bélgica e da libertação da França. Georges Saint-Renès é um desses homens cuja memória vale a pena recordar para a história da Segunda Guerra Mundial na América Latina. Em meados do ano de 1937, o então Corpo Aeronáutico do Peru se preparava para receber um lote de 6 aeronaves de bombardeio médio, Caproni Bergamaschi CA-135 tipo Peru, adquiridas da Società Aeroplani Caproni. Dotados de múltiplas inovações em armamentos, esse primeiro embarque marcou um fluido abastecimento à Força Aérea Peruana. Foi assim que a empresa italiana estabeleceu uma subsidiária em solo incaico, a Fábrica Nacional de Aviões Caproni Peruana. A corrida armamentista que a guerra trouxe acelerou o desenvolvimento da empresa de maneira exponencial, tanto em sua produção como em suas inovações tecnológicas. Em 1941, as novas unidades tiveram seu batismo de fogo na Guerra Peruano-Equatoriana. Orson Welles, um dos diretores mais importantes da história do cinema, também foi parte do maquinário da propaganda que a Segunda Guerra Mundial gerou. Ele foi enviado pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil e ao México com a finalidade de realizar um documentário. Mas seu gênio não permitiu e, ao invés disso, organizou sua própria aventura bélica na América do Sul. E se fica maravilhado com o Carnaval, ele fica maravilhado com o Grande Otelo. Só que o Grande Otelo é negro, então ele começa a mostrar certas... Ele começa a ter uma visão mais autêntica do país, inclusive no caso dos jangadeiros do Ceará, do Nordeste, ele começa a ter uma visão mais autêntica do país que vai criar problemas depois para fazer o filme. A história começou com uma proposta da produtora cinematográfica RKO, a Orson Welles, para ir filmar no Rio de Janeiro. Nelson Rockefeller, acionista da RKO, já funcionava então como gerador de ideias de propaganda e negócios para o Departamento de Estado norte-americano. Era o primeiro ano dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e seria crucial manter a América Latina fora da órbita nazista. Havia dados acerca da possível infiltração alemã nas Guianas, sabendo que o Panamá e seu canal eram sumamente vulneráveis. A missão de Welles, ao sul do Rio Grande, era realizar uma peça de propaganda que retratasse as amistosas relações que os Estados Unidos desenvolviam com seus aliados latino-americanos. De imediato, deu início à sua viagem até o Brasil sem roteiro ou produção prévia. E ele veio aqui gravar, na verdade, 2 filmes. Tem um filme que ele gravou sobre o Carnaval, mostrando o samba, a integração e a festa do samba no Rio de Janeiro. E ele fez um segundo filme, que não chegou a terminar, baseado na história de 4 jangadeiros que vieram do Ceará. É uma história real, né? 4 jangadeiros que vieram do Ceará até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época, para apresentar demandas ao governo Getúlio em relação a injustiças nas relações de trabalho que eles vinham sofrendo. Isso o cativou e remodelou todo o projeto. Assim, Welles embarcou em sua própria fantasia, gastando grande parte do dinheiro que lhe deram com sua visão artística, seguindo os jangadeiros do Nordeste do Brasil, os músicos de samba e o retrato de grupos étnicos. Esse filme, infelizmente, ele nunca chegou a terminar, esse dos jangadeiros. Ele teve uma série de intempéries, né? Ao refilmar a epopeia desses jangadeiros, um deles, o líder, inclusive, dos jangadeiros, afogou-se na filmagem, então faleceu na filmagem. Quer dizer, teve uma série de intempéries no processo de filmagem. O processo demorou muito, ele pediu para ter mais tempo para filmar, a companhia não autorizou, ele acabou abandonando o projeto. Em
Enquanto que Rockefeller e o governo dos Estados Unidos queriam um documentário otimista como propaganda para cimentar os laços hemisféricos, Wells se concentrou na pobreza e na opressão sofrida pelos nativos afro-brasileiros. Mudaram os ventos, as conveniências, e a RKO decidiu terminar tudo, demitindo Orson Welles. Então ele vai ter uma série de problemas, ele também chega atrasado no set, ele começa a fazer o roteiro depois que ele já pega um monte de imagens, depois ele acha que consegue pegar as imagens todas que são todas díspares entre si e amarrar isso. Mas acaba que é um fiasco, na verdade. Em parte, esse episódio foi o que cimentou sua imagem como a de um gastador caprichoso e instável, coisa que o acompanhou pelo resto de sua vida. Orson Welles. Sim, aquele da Guerra dos Mundos que espalhou o pânico nos Estados Unidos. Sim, aquele de Cidadão Kane, que reinventou a forma de fazer cinema. Se o governo americano pensava, junto com a produtora RKO, que Orson Welles iria ao Brasil para produzir um grande documentário sobre a unidade latino-americana em plena Segunda Guerra Mundial, todos se equivocaram. Acontece que Orson Welles jogava sozinho e fazia sempre só o que queria. E por isso, a viagem ao Brasil foi um fracasso para o governo e para a produtora. Orson Welles fez o que quis e, no mesmo momento, perdeu todos os direitos sobre o que havia filmado e o que havia gravado. Ele mesmo lamentaria disso, como escreveu depois. O que aconteceu foi que, anos depois, em 1993, alguém recuperou tudo e fez um documentário com parte do que ele havia filmado no Brasil. E com o testemunho de gente que o acompanhou durante essa falida aventura durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém testemunha tê-lo visto nem ter estado com ele. Não há registros em jornais e nem fotografias que comprovem a história. No entanto, o mito que Orson Welles esteve na Colômbia depois de sua experiência cinematográfica brasileira é vox populi nesse país. Em 1942, finalizada a experiência do filme episódico chamado It's All True e tendo rompido seu vínculo com a produtora RKO, Welles percorreu ao Chile. Depois passou por Lima, onde em 12 de agosto, os veículos de imprensa lhe perguntaram o que vai fazer a partir de agora? Viajar a Los Angeles? Não, ele respondeu. Amanhã viajo para Bogotá, na Colômbia. Tenho grandes amigos colombianos. Eu adoro os touros. A Colômbia é um país de touros. No dia seguinte, a primeira página dos jornais estampava a notícia. No entanto, Orson Welles nunca chegou a Bogotá. A inércia da falida notícia teceu a manchete. Realizado o voo, o presidente da República saúda e felicita o projetista e piloto da aeronave e o engenheiro curte-tanque. Uma vez finalizada a Segunda Guerra Mundial, os serviços secretos dos países vencedores iniciaram uma tarefa dedicada a extrair dos países vencidos a maior parte de suas riquezas. Na Alemanha, disputavam as fábricas de armas e munições do Terceiro Reich. E também dos cientistas que trabalhavam nelas. Entre eles estava Kurt Tank, engenheiro aeronáutico. Quando terminou a guerra, o território alemão foi ocupado primeiro pelas forças militares e, em seguida, pelos serviços secretos dos países vencedores. Esses se dedicavam a convencer aqueles que tinham algum conhecimento útil a oferecer de que passassem a colaborar com o desenvolvimento tecnológico futuro, já pensando nos tempos de paz, mas também na iminente Guerra Fria. Muitos foram transferidos para a Inglaterra e submetidos a interrogatórios com o fim de que revelassem segredos industriais. Em troca, lhes ofereciam trabalho e uma residência fixa, longe dos cenários bélicos. A Argentina faria a mesma tentativa, como parte do desenvolvimento do Plano Quinquenal, que até então o governo de Juan Domingo Perón levava adiante.
No aeroparque da cidade de Buenos Aires, diante do presidente da República, ministros e autoridades militares e civis, está tudo pronto para a exibição oficial do Pulk 2, o avião a propulsão inteiramente projetado e construído no Instituto Aerotécnico de Córdoba. No final de 1946, em Buenos Aires, chegaram relatórios sobre o interesse de alguns cientistas em se mudar para a Argentina e colaborar com o país. Imediatamente, a Casa Rosada criou uma rede de vínculos com a finalidade de oferecer-lhes asilo. O primeiro a receber e a aceitar a oferta foi o professor Kurt Tank, que havia dirigido a fábrica de aviões Focke-Wulf, uma das mais importantes na provisão de modelos para a Luftwaffe e a aviação comercial alemã. Ele foi pai desse projeto exitoso e muito. Esses aviões, como diziam, aviões a jato, entendem? Os primeiros Pulk 1 e Pulk 2. E também participou, segundo muita gente da Força Aérea já comentou, de outro projeto de um avião fabricado aqui, o Guankeo. Era um homem rígido e respeitado. Tank se inclinou por migrar para a Argentina porque conhecia os antecedentes da fábrica militar de aviões de Córdoba e a intenção que Perón tinha de desenvolver a indústria. A novidade do Pulk 2 estava na asa em flecha, uma inovação no campo da aerodinâmica, que junto com a utilização de uma única e poderosa turbina, permitia alcançar as velocidades máximas sem romper a barreira do som. Ele reduziu em 10 vezes os tempos de viagem graças ao fato de que alcançava velocidades próximas aos 1000 km por hora. O Pulk 2 destaca seu moderno desenho para logo se perder vertiginosamente em nossos céus. Pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, os aliados começaram a ver o que podiam ganhar com o cessar da guerra. Os russos queriam cientistas, mas os Estados Unidos também queriam esses cientistas. Desse modo, conforme foram avançando sobre Berlim, cada qual buscou os melhores. A Alemanha havia desenvolvido, durante os últimos anos, uma grande campanha e uma grande indústria aeronáutica. Na América Latina, houve um caso muito importante, Kurt Tank, que não quis ficar com os russos, nem com os norte-americanos, mas que decidiu vir à América Latina e particularmente a Buenos Aires, patrocinado pelo governo de Juan Domingo Perón. Ele viajou à Argentina com cerca de 60 técnicos dos mais notáveis em questão de aeronáutica e desenvolveram importantes projetos, sobretudo de propulsão a jato. No entanto, depois que Perón caiu, a sorte de Kurt Tank também acabou. Ele teve que ir para a Índia e a maior parte de seus empregados, ou dos cientistas que o acompanharam, terminou se incorporando às grandes companhias de aviação norte-americanas como a Lockheed ou a famosíssima Boeing. Hilda Kruger foi uma atriz alemã que trabalhou para o Serviço de Inteligência da Alemanha no México. Seu trabalho era entrar em contato com personagens chaves do governo, o que não era difícil para ela, já que, como atriz, era atraente e chamava a atenção em qualquer lugar, sobretudo dos homens. Hilda Kruger iria levar uma vida dupla. É curioso porque a maior parte dos espiões, e sobretudo das espiãs, eles não sabem em que momento se tornaram espiões, sabe? O que acontece com Hilda Kruger é que ela tinha tudo para ser uma espiã. Por exemplo, era uma mulher que o México considerava muito bonita, era muito exótica e era artista de cinema. Era uma atriz muito ruim, mas não tem problema. Vinha da Alemanha, era de fora e entrou cruzando a fronteira com os Estados Unidos, sabe? Na Alemanha, ela foi uma atriz conhecida, amiga pessoal do ministro da propaganda, Joseph Goebbels.
e trabalhou em muitos filmes até 1938, quando estourou a guerra. Contando com o apoio do Departamento de Cultura nazista, Hilda Kruger estava em seu melhor momento, fazendo muitos e muitos filmes. Mas a esposa de Goebbels provavelmente era a mulher mais temida de toda a Alemanha. E quando vê que Goebbels e Kruger se davam muito bem, bom, não sei que tipo de drama ela fez a Joseph Goebbels em sua casa, mas Hilda Kruger teve que sair do país. E chegou aos Estados Unidos. Lá não teve sorte, porque dizem que ela tinha dificuldade para falar inglês e que era vista com uma aparência muito alemã, além de que sua permanência foi negada. E nisso, Hilda Kruger vira amante de Jean Paul Getty, um empresário, um magnata petroleiro. Quer dizer, por casualidade, ela virou amante justo de um petroleiro. Não foi com nenhum outro magnata de nenhuma outra indústria, mas com um petroleiro. Obviamente, isso era parte do papel. Então, em fevereiro de 1941, ela se muda para o México. Foi aí que os agentes do Serviço de Inteligência alemão a recrutaram. Aproveitando-se da condição de atriz, que buscava a sorte no cinema mexicano, ela conseguiu trabalho e novas relações, até com Miguel Alemán Valdez, o secretário de governo, de quem se transformou em amante e confidente. Ela se rodeou do mais importante do governo mexicano para tentar, junto com a rede de espionagem, porque pouco a pouco ela estava mais na rede de espiões nazistas no México. Bom, participar de toda essa tarefa, que é buscar a opinião pública e do governo a favor da Alemanha. Esse foi basicamente o papel de Hilda Kruger. No fim, ela foi descoberta e contou com o próprio Miguel Alemán, que foi quem a apoiou para que pudesse sair do México. A história de Hilda Kruger, alemã, poderia se intitular A Espiã que Me Amava. E assim ela chegou ao México a toque de caixa. Comentam que ela poderia ter sido amante de Mário Moreno Cantinflas. Disso nós não sabemos. Quem sabe algum dia comprovemos. No entanto, o que sim sabemos é que ela foi uma espiã alemã em tempos de guerra no México. Hilda Kruger, assim, conheceu a alta sociedade mexicana, apaixonou-se pelo México, por sua cozinha, por sua comida e inclusive sua história. Tempos depois, era tal seu amor pelo México que terminou escrevendo um livro sobre mitos da história mexicana. Ao terminar da guerra, a mulher que havia sido também amante de Joseph Goebbels e do empresário norte-americano Getty, finalmente deixou o México e voltou à Europa. Ela havia escapado ilesa. O médico Joseph Mengele foi um criminoso de guerra nazista que se destacou por sua extravagância e crueldade em Auschwitz, o campo de concentração onde ele atuou como guardião da pureza da raça e alquimista do homem novo. Joseph Mengele foi um personagem muito conhecido de um grupo maior que agia na Alemanha. E ele tinha várias funções. A primeira das funções era construir a chamada raça ariana. Especial, distinta, superior, para o qual ele tinha que fazer uma série de coisas mais pesadas, como eliminar todas as pessoas degeneradas. E muitos eram vistos como degenerados do ponto de vista sexual e intelectual ou do ponto de vista físico, ou que pertenciam às raças, como eles chamavam, diferentes. Quando a Alemanha foi invadida, Mengele aproveitou a confusão e escapou, fazendo-se passar primeiro por um soldado raso. Assim, evitou ser identificado pelo Exército Vermelho. Depois de uma semana de detenção anônima em um campo norte-americano de prisioneiros, ficou escondido na Baviera. De lá, fugiu para a Itália, onde se converteu em Helmut Gregor,
o nome com o qual chegaria a Buenos Aires em 1949. Mengele gozava de proteção entre os antigos nazistas que não haviam sido condenados em Nuremberg ou haviam sido selecionados pelas novas autoridades alemãs para trabalhar na reconstrução de seu país. Uma vasta rede mundial abriu um espaço seguro, no qual o azar, o dinheiro e os contatos diplomáticos eram as garantias para a sobrevivência. Desse modo, quando em 1960, um comando israelense sequestrou em Buenos Aires Adolf Eichmann, outro criminoso nazista, para levá-lo a Jerusalém e julgá-lo, Mengele recebeu o alerta e em 24 horas deixou a cidade. Mengele vai para o Brasil e a ideia era ele ficar por lá. No Brasil, ele sabia que estavam atrás dele com a ordem de matá-lo. Sabe, foi uma ordem para sequestrá-lo e efetivamente levá-lo para matar. Um belo dia ele é morto em uma praia brasileira. Depois disso, os laudos do necrotério comprovaram que efetivamente era Mengele. E foi isso. Em 1979, em uma praia no Brasil, um casal de austríacos encontra um cadáver. Sim, um morto, sem sinais de violência. Tinha por volta de 54 anos. Seu nome? Wolfgang Gerhardt. No entanto, vários anos depois, por uma série de correspondências desse casal, descobre-se que o cadáver era de Josef Mengele, um dos principais criminosos de guerra nazista que havia mandado dezenas de milhares de judeus aos campos de extermínio, mas que, sobretudo, havia entrado para a história de uma maneira muito triste, pelas experiências que fez com judeus. Fez experimentos com sua genética e, particularmente, estava dedicado a experimentos com gêmeos. Isso aconteceu até o final de 1979. E então, uma vez que determinam que era Josef Mengele, tratam de fazer todos os exames de DNA. E se concluiu que era verdade. E a partir de 2016, seu corpo passou a ser utilizado para práticas médicas na universidade. Curiosamente, há um filme que se chama Os Meninos do Brasil, mais ou menos do finalzinho dos anos 70, onde falam dessa história e dos experimentos genéticos de Mengele. No Brasil, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira que faz limite com a Argentina, encontra-se Cândido Godói, um pequeno município com 6.500 habitantes. Lá, mais de 130 pares de gêmeos dão fama ao lugar, que é uma surpreendente razão para que muitos pesquisadores foquem seus estudos nesse fenômeno. De 1959 até hoje, 35% dos nascidos em Cândido Godói são gêmeos, o que levou a pensar que não se tratava de uma simples coincidência, já que a maioria dos irmãos era de loiros e com olhos azuis. O aumento do número de gêmeos coincide com a chegada ao município de Rudolf Weiss, o qual era conhecido o médico e criminoso nazista Josef Mengele, apelidado de o Anjo da Morte.